Fine. Welcome, everybody. Boa tarde, boas-vindas a todos e a todas que estão aqui. Meu nome é Tereza Borges, eu sou Senior Program Manager do Columbia Global Center do Rio de Janeiro. E hoje eu estou com o nosso diretor, o Thomas Trebat, para receber os nossos ilustres convidados, o professor Kendall Thomas, Ronilson Pacheco e Ana Julieta Cleaver. A gente representa a Universidade de Columbia aqui no Brasil, onde buscamos ampliar a interação entre parceiros e expandir a presença brasileira no campus, seja com professores, com pesquisadores, alunos e equipe. Eu vou mudar para o inglês agora para poder receber nosso professor, e apesar dele saber um pouco de português, devido à sua paixão pelo Brasil, eu vou convidar vocês no canto inferior da tela, vocês têm a opção de qual língua vocês querem escutar o webinar, ou português ou inglês. Tá bom? So I'm going to start to speak in English, but you can choose to have either English or Portuguese translated into your audio. So thank you, Kendall, Ronilson, and Ana for being here with us today. It's a great honor to have the three of you in our network, and needless to say, we're admirers of your work and of you. I'll be a little bit reductionist just by addressing your titles. You're a lot more than what your titles are, of course. This is needless to say. For example, Professor Kendall Thomas is an amazing singer and very passionate about Brazil. I was saying before, he's more carioca than a lot of cariocas, so more baiano than a lot of baianos. I'll just very briefly say that Kendall is a scholar of comparative constitutional law and human rights, whose teaching and research focus on critical race theory, intersectionality, legal philosophy, feminist legal theory, and law and sexuality at the Columbia Law School. Ronilson is a theologian at PUC-Rio and master's candidate at Union Theological Seminary at Columbia University. And Ana Julieta is a specialist in public policy and government management here in Brazil. I also want to thank Instituto República for sponsoring this webinar and for always driving important agendas to the public here in Brazil. I won't take too much time, and you all know this, but I want to emphasize how important this conversation is. To illustrate this, you can just go to our Facebook page and see the comments on the post about this event. No other event we've hosted, and recently we've hosted over 100 programs, has stirred up the public as much as this one. I quote, "Reverse racism and White People Day" as examples of just how far we still are into having an educated and just society. We will not tolerate racism in our channels, so all comments will be erased. Also, we will not tolerate any type of racist questions or comments into our Q&A section here in this webinar, and you will be removed. So let's start. So one day after a Brazilian judge here rules a harsher sentence to a Black man, and again I quote, "because of your race," she says, "it only deepens the urgent need to address effective, just, and unbiased racial policies in both the US and Brazil." So I invite Professor Kendall to start, followed by remarks from Ana Julieta and Ronilson. After the discussion, we will open the Q&A section and try to answer as many questions as possible. So thank you, everybody. Thank you to our speakers. Let's start. Very good. Thank you so much to the Columbia Global Center for providing us with an opportunity to come together from our respective locations to discuss this important topic of racial policies in the US and Brazil. I was asked in particular to address a few words to the recent street demonstrations that have taken place in the United States, but not just in the United States really, but globally, organized in part by the Movement for Black Lives Matter. But I've decided not to talk about that because I think that the terms of our discussion, racial policies in Brazil and the US, include but offer us an opportunity to address a range of issues
that are broader than the street demonstrations and protests that have been organized under the slogan Black Lives Matter. I do that for a number of reasons, but it has become clear to me and thus increasingly important for me to make clear in my public presentations that the problem of anti-Black violence and anti-Black racism, while urgent and important, has to be seen in relationship to and against the backdrop of the larger constellation of racial ideology and racist power relations of which it is a part. And I'm going to try to make some connections between Brazil and the US, which are mindful of the importance and the centrality of anti-Black racism, but try to situate the phenomenon and the politics of anti-Black racism against the backdrop of a larger complex of unjust policies and practices and power relations. So I'm going to share a screen and talk from the screen. Let's see if I can do this. Yes, here we go. All right. So our topic, as we said earlier, is rights for whom? Racial policies in Brazil and the US. I want to think about the connections between racial justice and what the geographer Edward Soja has famously described as spatial justice. Spatial justice, Soja says, is not a substitute or an alternative to social, economic, or other forms of justice, but rather a way of looking at justice from a critical spatial perspective. From this perspective or viewpoint, Soja says, there's always a relevant spatial dimension to justice, while at the same time, all geographies have expressions of justice and injustice built into them. And the conversation we're having really is about two different racial geographies: the racial geography of Brazil on one side and the racial geography of the United States on the other. And so I want to use this idea of the connections between racial justice and spatial justice, or of racial injustice as a practice of spatial injustice, to talk in comparative terms about Brazil and the US. I took these pictures this morning on my morning walk here in Harlem. They are from a park just a few blocks away from me that some people in the neighborhood call the Marcus Garvey Park, after the famous early 20th century Pan-Africanist. And here you're seeing some of the damage which was done in the park from the tropical storm a few years ago. But I wanted to get a clip in particular of the band shell that is in Marcus Garvey Park, which is typically the site every summer of a series of wonderful jazz performances, none of which have taken place this summer because of the COVID-19 pandemic. This band shell, as well as other places in the park, as you can see from this photograph, has become home to a population of Harlemites who are homeless. And they have cobbled together a community of unhoused people in this band shell. And I took those photographs because I really want to talk about the racial spatial injustice that is currently going on in the US and in Brazil around evictions in the wake of COVID-19. Here we have a photograph from Minas Gerais, from the Quilombo Campo Grande, where
2,000 small farmers and their families are, even as we speak, being evicted from their homes, homes in which some of them have lived on land which they have worked for 2 decades. The Brazilians among you will know that Campo Grande is the site for the production of Minas Gerais' famous organic café, Guaí. And the people who live there are part of a movement of landless workers, trabalhadores sem terra, who have created communities and have managed to create and sustain livelihoods by taking and creating value on this land, for which the former owners were compensated in 2015 under State Decree 365. And because of dissatisfaction among some shareholders in the company that formerly owned the plant, these farmers received eviction notices, which are now being enforced, as I said, even as we speak, by the military police. They have organized, and their campaign to remain in their homes during the COVID pandemic has captured the world's imagination. And I want to suggest to you that the demonstrations by the people who live in the Colombo, Campo Grande, must be connected to similar protests that are going on here in the United States under the banner of the Movement for Black Lives. And they involve land, right? And the ways in which space, right, and questions of spatial justice are both an arena and a subject for struggles about racial justice, right? And so the evictions that are going on of the residents of the Colombo, Campo Grande, and the displacement through eviction during a pandemic of these families allows us to undertake an analysis, a global and comparative analysis of racial justice that is crucial. Aaron Carr, who is the executive director of the Housing Rights Initiative here in New York, puts the point really quite vividly. He says, you can't shelter in place if you don't have a place to shelter. It has always been true that housing is healthcare, but this crisis has shown how urgently action is needed to prevent mass evictions, which in turn will lead to mass homelessness and then to mass COVID infection and mortality. On July 24th, a moratorium that was part of federal legislation under the CARES Act, passed in March, expired. And literally millions of Americans, most of them disproportionately people of color, are at risk of being evicted from their houses here in the United States. Most of the evictions that occur in the country occur in minority, low-income communities. Now, the connections within a diasporic global perspective between racial justice and spatial justice, for me, are important because they force us to shift our attention from where it has been, principally as we've watched the mass protests and the street actions under the Black Lives Matter banner, from the city and urban settings to rural and small town settings. They also, I think, however,
invite us to turn our attention for looking at the places where racial injustice occurs, from racial policies to racial politics, and to be alert to the ways in which race and racial injustice and racism are present where something else is being talked about. To be alert, in other words, to colorblind racism. Eviction policies are obviously colorblind, right? If you can't pay your rent, if you can't pay your mortgage, right? The law doesn't care what color you are, right? But we're seeing how these colorblind policies are having a disproportionately adverse impact on communities of color. And this, I think, leads to a second point about how to think about issues of racial injustice. Much of the conversation is framed in the United States and indeed in Brazil around the language of discrimination, racial discrimination. But these issues of housing and land that are highlighted by the struggles of the farmers who are part of the Quilombo Campo Grande, or by countless communities around the United States where people of color are at greater risk of being displaced, suggests for me the need to supplement, if not to shift entirely, from the discrimination framework to a development or an underdevelopment framework, which will allow us to see the ways in which what is going on is the product of and a reflection of the logics of racial capitalism, both in Brazil and here in the United States, of a racial capitalism in which Black and brown people can be essential workers, right? That's the language we use, but essential workers who live inessential and disposable lives. Here in the US, we saw in the press a story a couple of months ago about a Black hospital worker who was beaten by the police for violating the curfew restrictions as he was coming home from his job at one of the local hospitals. An essential worker, but who by virtue of his skin color was deemed to have an unessential life. And we know that under COVID-19, Black Americans are 2.5 to 3 times as likely, more likely rather, than Black people, white people to die of COVID-19. One pastor put it this way: America's pre-existing condition is racism. And what the COVID-19 epidemic is revealing is the fault lines of racism in real time. I think the same is true if you go to the comunidades in Brazil. Professor Malo Hudson of Columbia University has pointed out that the so-called essential workers live in communities made up of Latinx and Black people with disproportionate COVID-19 rates because of underlying conditions or comorbidities. Some of these have to do with illness, but some of them have to do with structural matters like the places and the communities in which these people live. 75%, says Professor Hudson, of all frontline workers are people of color who work in public transit, grocery, convenience and drug stores, trucking, warehouse and postal services, and healthcare, childcare, homeless and family services. 60% of them are also renters. And renters, we know, are disproportionately, under the COVID-19 pandemic, more likely to be subject to eviction. So we have this colorblind policy, which is having a demonstrably disproportionate color conscious or race specific effect. So we need to shift our thinking, or at least be clear from the beginning of the process of trying to understand actually existing racism today. We need to be clear that much of the work that racial injustice does is done in places and under rubrics that are not themselves about race, right? And COVID-19 is revealing to us
the importance and indeed the preeminence of what we are calling institutional or structural racism. This is the racism that has nothing to do with prejudice or implicit bias, but has to do with power and powerlessness, with precarity and privilege, and which is social, even though it takes place in and through individual decisions, individual acts, and individual instances of disadvantage. So if I leave you with nothing else, it's that the question of rights is a question which, it seems to me, is shown to be inadequate to fully understand the racial politics and the relations of racial power and powerlessness that we confront today, both in Brazil and in the US. And we need a language and an analysis that can identify and talk in critical ways about institutional racism. Without such a language and without such an analysis, we will be unable to develop a politics and a program that can respond to the challenges that we face, both here in the United States, as well as in Brazil, and indeed around the globe. Thank you very much. Thank you so much, Professor Kendall Thomas. As always, mind-boggling and mind-opening. I'm going to invite now Ana Julieta Cleaver to react to Professor Kendall Thomas' remarks and bring in her own views to the discussion. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço à Columbia Global Center por essa oportunidade e à República.org igualmente. E queria agradecer muito ao professor Kendall Thomas pela sua apresentação, porque ela coloca justamente um aspecto da história conectada que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, né? A desigualdade racial, ela estrutura essas duas sociedades. E ele traz muito bem com a tentativa, né? Enfim, foi revertida judicialmente, pelo menos temporariamente, mas a expulsão da comunidade quilombola de Campo Grande, que é uma dinâmica recorrente, né? Tanto em relação à ocupação da terra, como a ocupação dos espaços públicos, né? A criminalização da ocupação dos espaços públicos é algo que é muito presente nos Estados Unidos e no Brasil. E isso se dá, sobretudo, em determinadas comunidades, em determinados bairros, e, sobretudo, para as populações racializadas ou fora do padrão da norma patriarcal, heteronormativa, né? E ele traz com muita leveza, assim, essa dinâmica espacial a mostrar as fotos, né? Porque as fotos, elas são muito impactantes, mas ao trazer as fotos, ele nos coloca no contexto e fala dessa continuidade de uma forma que realmente nos faz nos colocar, traz uma empatia necessária ao vermos essas fotos. Então, eu acho que aí também tem um elemento que até tinha anotado aqui para trazer durante a discussão, que acontece no Quilombo de Alcântara, no Maranhão, né? O Quilombo de Alcântara, no Maranhão, um dos quilombos históricos do Brasil, dos mais importantes, que também sofreu um processo de expulsão e vem lutando por uma resistência territorial com a criação da base de lançamento de foguetes, com a base militar que teve lá, e hoje, sobretudo, também numa interconexão com a interação da política atual brasileira dos Estados Unidos, porque, enfim, tem interesses em relação à zona portuária do Maranhão, né? Eu não sei exatamente quanto tempo mais eu tenho, mas... Pode seguir, Ana. Certo.
A questão territorial, então, quando o professor traz, né, essa questão da diferença da política racial, que é difícil traduzir para o português, né, uma perspectiva de política racial e uma lógica estruturante da percepção do arranjo político, para além do arranjo político, né, a política no cotidiano. Isso também é muito relevante, porque, de fato, o racismo ele não está só presente, ele não é só institucional, ele está presente na fala, ele está presente nos atos, nos olhares, nos afetos, enfim, nas mais diversas esferas sociais. O racismo, na verdade, ao estruturar as nossas sociedades brasileira e estadunidense, ele é um pouco o que o Durkheim chama de fato social total, né? É um fato que está presente em todos os aspectos da sociedade, estrutura e é estruturado pela sociedade. Isso, enfim, é um aspecto que é muito importante a gente ressaltar da fala do professor Kendall Thomas. E isso, claro, se escancara, né, no contexto da pandemia de Covid-19. De fato, os trabalhadores essenciais, e isso também eu devo comentar um pouco mais à frente, mas os trabalhadores essenciais, claro, são os médicos, né? Mas se a gente pensa na hierarquia de um hospital, tem uma hierarquia que é de gênero e raça, né? Os médicos, a gestão hospitalar, os médicos, que são maioria homens brancos, as enfermeiras, que são maioria mulheres brancas, e a gente tem as assistentes de enfermagem, que são a sua maioria de mulheres negras, e aí, se a gente for pensar quem está na limpeza ou na cozinha, também as mulheres negras. Nos serviços de abastecimento, né? A gente tem as caixas de supermercado, né? Imagina, quem nos proveu poder comer são agricultores familiares ou agricultores, enfim, trabalhando no campo, e as caixas de supermercado, que estavam em contato com a população e que foram extremamente afetadas, né, por essa pandemia. Enfim, no Brasil, e isso também eu devo comentar um pouco mais à frente, a gente também tem um contexto em que alguns estados decretaram o trabalho doméstico como serviço essencial. Quer dizer, pensar o trabalho doméstico como serviço essencial num contexto de pandemia é afirmar que realmente quem trabalha no serviço doméstico não pode ter vida própria, não pode cuidar da sua saúde ou dos seus, né? E isso me chama muito a atenção, porque a questão do trabalho doméstico, e aí, diferentemente dos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos também tenha alguma questão ali relacionada à migração, enfim, com algumas populações subalternizadas, mas é muito menos frequente que aqui no Brasil. No Brasil é quase presente em quase todas as classes sociais, exceto aquelas realmente da base da pirâmide, né? O emprego do trabalho doméstico. Mas o trabalho doméstico, para mim, ressalta muito esse aspecto de uma segmentação e uma estratificação social que a gente precisa muito discutir e rever para mudar os padrões da nossa sociedade, para a construção de uma sociedade antirracista, que também tem a ver com a questão da justiça espacial, né? Uma pessoa que precisa trabalhar, estar num transporte público por horas para chegar no seu trabalho, fazer um trabalho cuidando, né, de uma família e depois passar horas para voltar para sua casa, tem também a ver com essa questão da justiça espacial. Eu acho que eu posso encerrar aqui. Obrigada. Excelente, Ana. Obrigada. Depois a gente volta a você com mais questões. Vou passar para o Ronilson. E vou pedir, talvez, Ana, a Ana tinha mostrado um vídeo para a gente antes do webinar, em que fala justamente sobre a questão, né, de
Spatial Justice, onde há treinamentos militares em zonas, em favelas, né, Ana? Depois, se você puder passar esse vídeo para a gente tenta passar aqui. Vou convidar o Ronilson Pacheco. Uma honra, Ronilson, ter você aqui com a gente. Obrigada. A honra é minha. A honra é minha. Muito obrigado. Obrigado, Tereza representando aí o Columbia Global Center. Obrigado ao pessoal da República também. A oportunidade de participar dessa discussão. Espero que seja à altura. Mas eu acho que o professor Kendall já deu os dois ganchos principais, né, ao levantar a bola sobre justiça racial e justiça espacial. E aí, num tempo breve, só como provocação, eu acho que a fala do professor está completa, enquanto o professor falava, eu fui lembrando desse artifício da racialização do espaço como uma forma de organizar a sociedade, né? Porque isso é interessante. Como racializar o espaço é organizar a sociedade. E aí, basicamente, três coisas me vieram à mente. Primeiro, eu pensei como funcionou fortemente, né, num curto período de tempo, basicamente 3 anos em que o Brasil esteve no centro do mundo por conta de três grandes eventos mundiais, né, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíada. Então, você tem de 2013 a 2016 como o centro da cidade, né, como a cidade do Rio de Janeiro foi absolutamente transformada e como ela foi transformada, um grande elemento dessa transformação foram as remoções, né? Foi um período que eu acompanhei muito de perto, né, acompanhando diversas famílias que foram removidas, acampando junto com as famílias, etc. A oportunidade de acompanhar isso bem de perto. Então, naquele momento, a gente tinha ali mais de 6.000 famílias que foram removidas de lugares distantes, Zona Oeste, e, sobretudo, no centro da cidade, como o alto custo de você ter um centro do Rio absolutamente transformado. E é interessante como isso reporta um modus operandi, né? Porque eu fiquei lembrando que, em 1922, o início do século, a cidade do Rio passa por uma grande transformação para comemorar os 100 anos da chegada da família imperial no Brasil. Quer dizer, esse processo de racialização sempre organizando esses espaços e sempre o mesmo público que é jogado para as periferias e para os lugares mais periféricos. Então, a primeira coisa é isso, né? Como foi extremamente importante e forte esse processo de remoções, só nesse curto período, para a gente usar como exemplo, aí, ilustrando um pouco do que o professor falou, e esses três fatores que mantiveram essa política de Estado, né? Porque é isso também, não é uma fatalidade, é uma política de Estado que acontece. Então, você tem um processo que acontece de remoções em massa, que acontece de forma gradativa, mas em massa. Você tem a manutenção disso com a repressão e controle. Você tem uma presença da polícia e do exército muito forte nas ruas, nas periferias. Você tem uma demanda de violência extremamente forte, né? O período que acontece a ocupação, por exemplo, do exército, né? Na Maré, a presença do exército nas ruas, a familiarização com a presença do exército nas ruas. Eu lembro um momento, um dia em que o quanto foi estranho para mim quando eu visitei um lugar na Vila Kennedy e achei tão estranho. Você tinha um parque onde as crianças brincam, né, normalmente, mas quase que no meio do parque você tinha um tanque do exército e aquilo também era uma imagem tão agressiva. E os moradores, né, tinham aquilo ali como absolutamente normal, porque também não tem outra alternativa. Você tem que tocar a vida e transformar aquilo numa normalidade. Mas a remoção em massa, a repressão e o controle, né, na manutenção disso, uma forte violência. A segunda, lembrar das ocupações que estão acontecendo agora, né? Você tem o Kendall deu um exemplo de Belo Horizonte, eu cito outra, a ocupação Rosa Leão. Você tem cerca de 7.000 famílias que estão numa luta constante para serem removidas ou não, uma luta contra o Estado, uma luta contra a polícia. Nesse momento, essa luta está em evidência. E mesmo no Maranhão, que a Ana Julieta citou muito bem, eu ainda acrescento o conflito atual, que é por conta da obra de uma parceria de uma empresa chinesa, né, que está colocando em risco cerca de 800 famílias no Maranhão, com um governo progressista, né, mas as remoções acontecem com o mesmo modus operandi como aconteceram em qualquer outro governo, em qualquer outra situação. Então, como esse recorte e essas remoções ajudam um pouco
ajuda um pouco a gente a pensar como a racialização organiza a sociedade. E por último, para fazer as conexões com os Estados Unidos, né, o Kendall falou do Harlem, mora no Harlem. Eu acho que o Harlem é um bom exemplo, né? O processo de gentrificação do Harlem é um bom exemplo que é muito bem conectado com o exemplo de gentrificação no Rio de Janeiro. Estou situando no Rio de Janeiro como um lugar onde eu sou, mas é uma experiência que Recife vive, que São Paulo vive, que a Bahia vive. Mas como esse processo de gentrificação é tão interessante, né? A gente frequenta uma igreja no Harlem, né? A gente frequenta a Abyssinia Baptist Church, que agora não está aberta, evidentemente, mas é interessante você pensar, depois que você convive aqui, você saber que o Harlem ele vai mais ou menos ali da 110 até a 155, e você vê como esse processo fez uma extrema diferença na cara do Harlem, né? Até a 125, você está se adaptando ainda ao que é o Harlem, aquele histórico Harlem que a gente tem em mente, né? Da comunidade negra, da cultura negra, e etc. Da 125 em diante, parece que você finalmente chegou no Harlem, mas você na 110 já está. E hoje, se você vai até 110, parece que você ainda não está no Harlem. Então, como esse processo de gentrificação se conecta, se unifica numa espécie de estratégia de racialização e de organização da sociedade global, que une, nesse sentido, o Rio de Janeiro e o Brasil. Então, eu queria destacar isso a partir da fala do professor Kendall, como, para ajudar a gente a pensar, eu acho que foi bom ele ter surpreendido a gente numa conversa que seria basicamente ali sobre os protestos, os conflitos, e acho que ele levanta uma bola importante, como racializar os espaços e organizar a sociedade. Os conflitos, quando eles transbordam para fora das margens, né, das periferias das cidades, ele já é um grito de como a cidade está racialmente organizada, e ela racialmente organizada é onde estão os maiores índices de violência, onde estão os maiores índices de precariedade, de ausência de saúde, falta de saneamento básico, aonde uma pandemia como nós estamos vivenciando agora vai mostrar todas as suas fragilidades no limite. Então, é isso. Obrigada, Ronilson. Eu reitero essas palavras que o professor Kendall sempre surpreende a gente com uma outra visão na qual a gente não estava pensando e que para essa discussão e que foi absolutamente essencial para esse nosso webinar. E eu queria parabenizar você e a Ana pelas reações e conexões absolutamente rápidas e relevantes à fala do professor Kendall. I would like to ask Professor Kendall Thomas if you have any initial reactions to what Ana Julieta and Ronilson have spoken, and then maybe I'll ask our director, Tom Trebat, to start the Q&A by giving you guys a few questions of his own. Yes, Kendall. If you have any initial reactions to what I just want to thank you very much for the comments that you've made. And I'll start with Ronilson, because he makes explicit this question of the ways in which the racialization of space is a mode of social organization, but also a technology of power, right? It's a technology of power which brings together politics and economy and society, right, in a dynamic way. I gave a talk a few months ago at a panel where I had occasion to recount a scene from the John Sayles film, The Brother from Another Planet. The conceit of that film is that someone comes from extraterrestrially who looks phenotypically like a person of African descent, played by the African-American actor Joe Morton. And there's a scene which takes place on the New York City subway, where there's a guy who's hustling on the subway train, and he walks to this alien, this space alien, played by Joe Morton, and says, "I'm going to show you a magic trick." He says, "At the next station, I'm going to make all the white people get off the train." And everybody who lives in New York understood
that he was talking about a very specific train line. The train line that starts in Brooklyn, goes all the way north through Manhattan, and then veers off into the Bronx, one of the boroughs. But at 96th Street in Manhattan, historically, all the white people got off because Harlem was, at that time, a completely racially segregated neighborhood. And when I first came to Columbia, you were warned, even Black people who were part of Columbia were warned not to take that train, or if you did, not to get off at 116th Street, because you wouldn't be in Morningside Heights, where the Columbia campus is located, you would be in Harlem. And it was marked as a space that was dangerous, where white people did not go. And as Ronilson has said, with gentrification, all of that has changed. The city invested massive amounts of money in the form of tax abatements in the literal whitening, what you would call the branqueamento of Harlem, to bring white residents who otherwise would never have thought about living in Harlem into Harlem, so that Harlem now is a majority white community, even though in the global imagination, it's still thought to be, you know, the capital of Black America. So that's a very specific example of the racialization of space, but also the fact that it doesn't happen naturally. To get back to the topic of evictions, in the popular press, people have been using the language of natural disaster to describe the pandemic of evictions which are about to recur. So I've been reading some newspaper articles, and some of the terms are, we're about to fall off the eviction cliff, or we're about to see an avalanche of evictions, or in another article I said, we're about to see a tsunami of evictions. And this gives the image that this is somehow happening naturally, and that it's not a function of the social construction of property and power, of a political economy in which political power is vested in the people who build and own real estate in the United States. And what the racial justice, spatial justice perspective makes possible is a denaturalization, right, of relations of racial injustice, which, as I love the example of the military tank in the middle of the housing complex. It makes possible the denaturalization of something which ideologically we are thought to believe is natural and inevitable, but is anything but. And I also want to thank Ana Julieta for her discussion of domestic work, and for the image she offered of the Black or brown domestic worker navigating the dangerous, unhealthy spaces of the city, which are marked as Black and brown in order to maintain the health of white spaces. And I thought, since we were at the Rio de Janeiro Country Club the last time I was with you all, I thought of the fact that, you know, the pandemic was brought to Brazil, right, from Europe by a denizen of Ipanema, right? And the health outcomes of the wealthy people who live in Ipanema, I'm not talking about Cantagalo or Pauauzinho, the wealthy people who live in Ipanema, the health outcomes of those people in COVID are comparable to the health outcomes for white people in the US. By contrast, the health outcomes for Black and brown people who make white health possible, right, are much worse, right? Because they're essential workers, but again, they're essential workers whose lives are deemed to be inessential. And Ana Julieta brought that home very powerfully. So I want to thank the two of you for amplifying and sharpening and making these incisive remarks about the space-race connection. Thank you. Absolutely. This is we keep getting messages from on our Facebook and on even on our personal WhatsApp on how
amazing and incredible this debate is. It's a very successful conversation, and I can't thank the three of you enough. I'm going to invite now the director of the Columbia Global Centers here in Rio, Professor Thomas Trebat, to maybe ask a few questions, and then we can start to answer. We have 22 questions already from our audiences. We're going to try to answer a few. Some of them are already directed either to Ana Julieta or Professor Kendall Thomas or Ronilson. So, Tom, please, the floor is yours. Boa tarde, muito obrigado. Fiquei muito inspirada pelos comentários dos três. Thank you very, very much, Kendall. Eu farei uma observação rápida para Kendall. Maybe it's for you, Kendall, first, mas sem também para também incluir Ana Julieta e Ronilson, que esse diálogo entre os três é fascinante. Kendall, então, first, I picked up on the point you just re-emphasized that Black and brown workers are considered essential workers, but that their lives are you call them inessential, non-consequential. They can be easily replaced by someone else. They don't really need to even be paid very much for doing that essential work. And that very much hit home. And it also, Kendall, reminds us, and maybe there's a comment you'd like to make still about the Black Lives Movement, Vidas Negras Importam, about the George Floyd, just one more example among many of an inessential life in the hands of law enforcement and the changes that has wrought. But my major comment for you, Kendall, is really what's going on now in the United States. It's not just the Black Lives Matter movement, it's the politics of the situation. And I think white people, all people in the United States wondering, gee whiz, is the racial situation, the structural racism really that bad? And does it have a remedy? Which way are we going? Are we going backwards or are we going forwards? And the most recent development here in the United States, I welcome your comments on it. And we'll drag you a little bit into politics, which I think your masterful analysis didn't touch upon. But just yesterday, a candidate, Kamala Harris, the senator from California, was nominated to the first woman of color ever to be a vice presidential candidate on a major ticket. And immediately, so she represents, since using the courts, Kendall, not direct action in the streets, but using the courts to confront structural racism. In a sense, she represents that. But for a large segment of America, beginning with the person in the White House now, she's become an easy target. Someone who's a woman, first of all, therefore not to be taken terribly seriously and to be held to a higher standard of behavior and overtly racial comments. So I think somehow the context that's here in the United States, are we going backwards? Kendall, are we going to allow that to happen in the United States, or are we, in the words of John Lewis, we aren't going backwards, we're going forward? What does that forward situation look like? So I really would appreciate maybe a comment or two from that situation. If you care to make additional links to Brazil, that'd be fine, but I hope I can tempt you to say a little bit more about the current political situation in the United States, remedies to racial injustice through the courts or through the streets or through the ballot box, and how are we to think about that? And then I'll ask maybe Ana Julieta and Ronilson to comment on how they see any changes that you describe in the United States affecting Brazil. So, desculpe a pergunta meio comprida, but I hope it raises that aspect, the politics and the remedies for the situation you have described. Thank you. Well, very briefly, I think it's a testament to the sickness of the American body politic that under pandemic conditions, the only possible remedy that Americans have thought available to them to publicize and to push back against the failed state that is the US national government is to take the risk of going out into the streets, right, under conditions in which we were sheltering. And you know, the precarity of the American social body politic
is a function of the fact that we have a government. And let me just say this, Mr. Trump is just a symptom of a broader reality, which is a governmentality, right? In which most of the time, the lives of most people in the United States are deemed expendable, right? We live in a society in which conditions of social and economic inequality are as great, if not greater than they've been in the last 75 years. Right? We have, we might say, an epidemic of inequality, which is a function of the dominance of neoliberalism and market fundamentalism, which has captured not just the economy, but our very public discourse and our public institutions, right? Power is vested in the hands of the 1%. Right? And that is a trend which we know from the scholarship and from our lived experience started in the 1970s, right? And over which both Republican and Democratic presidential administrations, as well as executives at the state and city level, have presided, right? So the idea that Trump represents a radical break with racial neoliberalism and a hierarchy in which Black lives and brown lives have been sacrificed on the altar of massive, obscene wealth and economic power, that idea is false, right? And so I've heard some discussion in the Brazilian context that one of the reasons the Bolsonaro government has been so indifferent to the immense suffering that is going on in Brazil is because power elites, particularly authoritarian populists, have embraced a kind of social Darwinism, right? In which, oh, well, the weakest will die off, the fittest will survive, and we will be left with a society of people who are immune to this virus. The true Brazilians, right? Who by virtue not just of their character, but their constitution are incapable of getting more than a little cold from this virus. That kind of social Darwinistic thinking married to economic and political neoliberalism, a kind of market fundamentalism, can also be heard here in the United States, can also be heard in the United States. And so there's a hatred of democracy and the basic commitments to rights, the rule of law, principles of equality, and the basic humanity of all of our citizens. So we're going to have to reconstruct the conditions of possibility for democracy in the United States. And Brazil's challenges in many ways are even greater because your democracy is still relatively new and quite fragile. And the assault that it has taken may take decades to recover from. And so, you know, the realities of a kind of neoliberal social Darwinism in which the rhetoric and the language of rights has been eclipsed by a kind of biopolitics in which people are reduced to their bodies, is going to require an act of imagination and a collective exercise of democratic will, right? Which I think both Brazilians and Americans are capable of, but which is not going to happen on its own, right? And which will require the active participation of the governed
and not just of the people who are the governors. So this is a time for us to take citizenship perhaps more seriously in both our countries than we ever have before. I believe, I'm a bit naive perhaps, but I am a patriot. You know, I'm suspicious of nationalism, but I love America. And it's precisely because I love America that I recognize the importance, certainly now between now and the first week of November, of fighting for the America in which I believe. And you in Brazil will have to be willing to do the same. Thank you very much, Kendall. Teresa, we can either ask for reactions from Ana Julieta or Nilsson to these additional comments of Kendall, or go to the questions as you prefer. I think we'll go to the questions just because we have so many. I would say that, of course, it is in our hands, just like Professor Kendall Thomas just said, in choosing, you know, votes are there for the US in a very brief period of time to make a change. And so the same will happen here in Brazil, and we need to make the changes here in this very fragile democracy that we have. And for that, there's a question to Ronilson. It's a segue to a question to Ronilson, who is himself a pastor here in Brazil, and Brazil is largely an evangelical country, a Christian and evangelical country, and where unfortunately we have many evangelical leaders taking advantage of its followers, its believers. And the question for you, Ronilson, is whom should we trust here in Brazil that, you know, a pastor here in Brazil that's linked to politics, but that we could trust, and where do we find that person, or how do we look for that? This is the question. I apologize to whomever wrote this question. I'll get your name and I'll say it out loud here. So Ronilson, if you can help us out. Bom, eu gostei dessa parte, né? Em quem nós podemos confiar aqui no Brasil. Eu, sinceramente, no momento, só estou confiando na Juliana e na Olivia, minha esposa e minha filha. Não, mas essa pergunta é importante porque o Kendall chegou a falar, né, do lugar que tem o fundamentalismo, né, pensando politicamente, no Brasil, e eu incluiria aí a força que tem, a influência que tem o fundamentalismo religioso, né, o White Evangelicals and Christian Nationalism nos Estados Unidos, e o fundamentalismo, né, conservador, evangélico no Brasil. Então, só para ser rápido, existem uma série de nomes. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que vale, se existe algum interesse, eu acho que mais do que eu citar um nome, eu posso citar pelo menos dois. Existe um pastor em Salvador chamado André Guimarães, que é um pastor negro, uma grande liderança, uma liderança histórica, inclusive do movimento negro, em especial no Rio de Janeiro, que é um pastor numa periferia metodista, né, de uma metodista na periferia de Salvador, e faz um trabalho extremamente interessante. Existe um pastor chamado Marco Davi de Oliveira, também um militante histórico do movimento negro evangélico. Existe um movimento negro evangélico. Então, eu citaria esses dois nomes, mas, sobretudo, eu diria que é importante que haja esse trabalho da procura, né, da busca, onde é que estão essas vozes e esses nomes que estão na resistência, como sempre tiveram, né? É interessante, inclusive, para furar esse bloqueio da hegemonia, dessa presença quase que diária, né, dos fundamentalistas que vem na nossa cabeça, e parece que a gente não tem saída, mas tem muita gente boa resistindo. Recentemente circulou pelo Brasil o vídeo de uma pastora pentecostal na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, numa igreja pentecostal, falando sobre o racismo, né, para os seus membros, né, na periferia, gente pobre, com uma história muito semelhante da história da Mirtes em Salvador, em Recife, que perdeu o filho. Então, essas pessoas existem. Acho que esse movimento de procura, de busca, ele é importante como um movimento de saída. Eu colocaria isso como uma resposta rápida, eu colocaria isso. Excelente, obrigada, Ronilson. Mais uma outra pergunta, e acho que pode ser para os três, talvez a Ana Julieta possa responder agora. A Eduarda Zogby
ela pergunta se vocês conhecem algum exemplo de políticas públicas que tiveram sucesso em combater a racialização dos espaços. No caso, Ana Julieta e Ronilson aqui no Brasil e Kendall nos Estados Unidos. Obrigada pela pergunta. Bom, eu gostaria de trazer uma política que foi bastante efetiva, pelo menos aqui no contexto da Universidade de Brasília, que é a política de cotas nas universidades públicas federais, né? Eu fui formada, eu me graduei em 2000, né? Antes da implementação da política de cotas na UNB, na Universidade de Brasília. Éramos pouquíssimos alunos negros brasileiros, e a maioria dos alunos negros que estudavam na universidade eram parte do programa de intercâmbio com países africanos lusófonos, né, o PEC-G. E, de fato, eu acho que a política de cotas, pelo menos na UNB, que é um exemplo que eu conheço bem, transformou absolutamente um espaço que era racializado pela branquitude, né? Era marcado pela exclusão da população negra. E a política de cotas na Universidade de Brasília trouxe, no seu bojo, uma discussão bastante profunda e densa sobre o epistemicídio, que é o que a Sueli Carneiro fala sobre os nossos processos de conhecimento e reconhecimento das teorias afrocentradas, né, da produção de conhecimento afrocentrado, trouxe uma discussão sobre a igualdade e justiça racial, trouxe uma discussão absolutamente enriquecedora sobre a realidade brasileira. Eu, infelizmente, não vivi isso, né? Mas eu conheço as pessoas que são formadas após esse período de ampliação das políticas de cotas, não só aqui em Brasília, mas em outros lugares no Brasil. Eu vejo como as pessoas arejam o pensamento acadêmico, né? O pensamento acadêmico engessado, pautado ali pelas teorias tradicionais eurocêntricas, de repente traz uma urgência com a realidade social que essas pessoas introduziram na universidade, que resulta numa produção de conhecimento que é riquíssima e que é fundamental. Então, é um exemplo um exemplo que eu posso te trazer que eu acho que é bem efetivo. Claro que a gente tem uma questão fundamental para ampliação, por exemplo, de cotas nos concursos públicos, né? Eu faço parte de uma carreira em que apenas 19% dos seus membros se declaram negros. O Estado brasileiro é extremamente branco e, sobretudo, nas carreiras da alta gestão. Então, eu acho que é um pouco essa discussão, assim, as políticas de ação afirmativa que trazem e que ampliam os horizontes das instituições, dos espaços e das organizações nesse sentido. Excelente exemplo. Kendall, would you like to add an example, or do you have? Well, I want to pick up on what Ana Julieta has said about organizations. I think organizations are very important. Civil society organizations are very important. And I'm thinking in the Brazilian context of the work of the Coalizão Negra por Direitos, which was able to stop the reversal of affirmative action policies, what you call quota policies, in Brazil, and also was able to campaign successfully against the legislative proposals that sought to give greater self-defense protections to police officers, both in Brazil and the US, and this is a common problem. We've been struggling against this problem of police criminality and police violence. In 2019, I think there were 1,000 or so killings of private citizens by the police. In Brazil, you had, I think, 3 times as many, or 6 times as many. And 80% of the people
the citizens who are killed in Brazil by police are Black. So I think mobilizing through organizations around this question of state violence at the hands of the police and the abuse of the police power is crucially important work. I think the abolition work also that's going on in prisons. What would it mean to recognize the full citizenship of Brazilians and Americans who are serving time in prison, right? In the US, not only can you not vote if you're in prison, but many states prevent you from voting even after you've left prison. So we need to think about linked fates and solidarities across our individual circumstances. I also here want to say that we need to be willing to consider the limits of identity and the ways in which narrow narratives of identity as the basis of political action and interest blind us to common cause that should link up our struggles with the struggles of other people. So I've been heartened, for example, in watching the Black Lives Matter movement by the role taken by Black and brown transgender activists to show the ways in which the problem of police brutality against Black people is also a problem of police brutality against transgender people. Or the ways in which the police abuse of women, which is epidemic. I mean, the criminality of police engaging in sexual assaults of women who come in police custody is connected, right, to the violence against Black and brown men, right? So if we're able to think holistically in an integrated way, not about intersectional identities, but to have a connectional analysis of common problems and common struggles, we can move from a politics of identity to a politics of solidarity. And if this moment has shown us nothing else, I think it's the promise and possibilities of a politics of solidarity across racial, gender, nationality, and sexuality lines. And also the possibilities for transnational and international civil society to come together. I mean, as an American, I have been heartened and moved beyond measure by the fact that we have seen the image of George Floyd and protests against racist violence by the police and state violence around the globe. And people connect up what's going on in their countries to what they see happening in the United States. So I think enlarging the territory of our political imagination and of our political action is going to be crucial. Because believe you me, the enemies of democracy and of human justice, they gather every year in Davos to plot the maintenance of their power and position. And unless and until we're willing to do the same thing across international national borders, we're going to be imposing a self-limitation on our sphere of action, which will harm us. Absolutely. Representation is key, right? Otherwise, the multiplicity of voices will never be heard, or no actual structural change can be made. Tom, you have a question to ask? Follow up, and I don't want to take away from the time we have for the Q&A, but Kendall, your comments now about the politics of solidarity, in terms of Brazil-US in racial justice and the search for racial justice, what can the United States learn from Brazil? The two are united now in terrible policies with respect to public health, which we've discussed here. What can we learn of a more positive sort, do you think, from Brazil? And isn't it important, it would seem important, but is it important that these two great countries somehow are a key axis to confront, to promote this politics of solidarity and to move toward
racial justice, that the two have to be closer together. Do you agree with that or not? But basically, what can the U.S., should the U.S. learn from the Brazilian experience? That's a really large question. And the short answer would be a lot. I mean, but I'd like to actually pass that question on to Ronilson and Ana Julieta as observers who are able to have, you know, a double perspective. Posso começar? Vanilson, please. Bom, eu acho que se tem algo a aprender ou a observar, eu pensaria menos nas políticas implementadas, eu acho que há muitas conexões entre elas, mas eu acho que tem, sobretudo, em como, pensando de baixo para cima, sobretudo como as periferias construíram alternativas de sobrevivência em meio às muitas formas de violência e racialização e domínio e precariedade. Eu acho que as periferias criaram, eu acho que o povo criou uma forma de sobrevivência e resistência e ultrapassar dificuldades. Inclusive, pensando naquele exemplo, né, do tanque, para mim era tão agressivo e parece que para a comunidade é tão natural, mas a gente pode ser um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado e imaginar que não é simplesmente natural. Não é natural, mas é criada uma forma, um outro tipo de estratégia de lidar com aquilo que não naturaliza, mas reconhece as suas limitações, que faz com que a comunidade consiga vivenciar o seu dia a dia. Então, eu acho que tem uma expertise nas periferias, sobretudo das grandes cidades, que pode ser muito bem observado. Talvez para pensar experiências que sejam construídas de baixo para cima e talvez não, sobretudo nesse momento, pensadas de cima para baixo, porque de cima para baixo, onde as decisões são tomadas, parece que as conexões já escolheram um lado, e o lado parece que não é benéfico para a população. Então, parece que as próprias comunidades criaram formas de resistência que vale aprender muito e comunicar muito. Eu acho que tem acontecido também muitas conexões interessantes. Excelente, Vanilson. Obrigada. Ana? É uma pergunta desafiadora, né? Mas eu gostaria de pensar, de trazer aqui a partir, inclusive, da fala do professor Kendall Thomas, a experiência das comunidades quilombolas, né? As comunidades quilombolas, elas têm produzido pessoas que são intelectuais, que trazem uma reflexão bastante densa e profunda sobre a relação com o Estado, né? E aí eu penso particularmente numa liderança quilombola, que é o Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, mas ele é conhecido como Nego Bispo, né? Ele tem toda uma teoria sobre a relação da sua comunidade com o Estado, que faz com que a gente também reveja o papel do Estado, né? Ele fala que a liberdade da sua comunidade no Piauí existia até o Estado se aproximar. E o Estado se aproximou para promover o reconhecimento das terras nas quais eles viviam há gerações, né? E a partir dessa dinâmica, ele faz toda uma narrativa e uma reflexão sobre o papel do Estado que eu acho bem interessante. E aí ele traz uma fala, que aí também eu me remeto à fala anterior do professor Kendall Thomas, quando ele fala que seria interessante a gente promover políticas de solidariedade, né? O Nego Bispo, ele fala da sua experiência, né? Da experiência da sua comunidade. Ele diz que a sua avó dizia que talvez pedir fosse feio, mas é pior deixar pedir. Ou seja, é pior deixar que o outro precise pedir, né? E tem toda uma dinâmica, conexão com a terra, conexão com os conhecimentos tradicionais, conhecimentos sagrados, né?
que a gente tem aqui no Brasil, que talvez nos Estados Unidos isso não esteja tão presente, porque, salvo engano, não tem propriamente comunidades quilombolas com esse termo, né? Tem comunidades muito isoladas ali nas ilhas da Carolina do Sul, ou até na Louisiana, né? Enfim, nos swamps, mas não tem propriamente, salvo engano, esse caráter de uma conexão profundamente entranhada, né, holística, da percepção do si, da natureza, da espiritualidade, dos conhecimentos tradicionais e de uma teoria intelectual que é extremamente refinada. Eu acho que esse é um aspecto que talvez nos possibilite pensar saídas, né? Porque a crise do coronavírus é uma crise sistêmica, né? Que está relacionada à nossa relação com a natureza, à nossa relação com os outros, à nossa relação com o Estado, com as políticas públicas e com nós mesmos, né? E as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, elas trazem essa sabedoria de uma forma muito, muito organizada numa cosmologia, numa cosmogonia que eu acho que é interessante para a gente repensar, né? Particularmente nesse momento que a gente está vivendo atualmente. Can I say very briefly, Teresa? Of course, absolutely. I always come to the question of how can culture be a political resource? How do we look to culture as a political resource? And the example in the Brazilian context to which I always point when I talk particularly to American audiences is the example of the roda de samba, which is a cultural practice of horizontality, right? In which I come together with you, right, to produce something which is bigger than the sum of its parts, and which on some level is leaderless, right? Because you need the little drums, you need the big drums, you need the cavaquinho, you need the large, right? And it's a model of leadership which is collective, right? As well, and I think, in fact, you know, it comes to Brazil directly through the African experience, and to the survival in Afro-Brazilian culture of African spirituality, as in Candomblé, right? There's a reason why there's been an attack on the traditional Afro-Brazilian religions, because in that culture resides the memory of another world, and the realization that another way of living together is possible. And so the roda de samba on one hand, and then also just the realization that we should look, and this is simply to echo what Ana Julieta and Ronilson have said, we should look both for leadership and for our agenda from the people who are closest to the problem. Here in the US, in Jackson, Mississippi, the mayor there has relied on and leaned into the practice of what they call people's assemblies, in which the people who are actually involved, most directly impacted by the absence of the street sign or the potholes in the street or the distance to the supermarket or the hospital, they're brought together in these people's assemblies and asked, well, what matters to you? Because when the mayor was running for office, he said in Jackson, Mississippi, when I become mayor, you become mayor, right? And that's a very different vision of governance, of governmentality, of the obligations of government, of the relationship between the governed and the governors, which culturally, to me, is very close to what happens in my experience in Mangueira, when people come together to make music,
So culture, I think, offers us a way of living together, of being together, that can be translated into other more formal spheres like politics and political decision making. Thank you, Kendall. It's warming to hear this, especially in a country where the current Bolsonaro government has no Ministry of Culture. Anything related to culture is considered secondary. It's not a part of the agenda at all. So maybe we've run out of time. There are so many elogios to all of you. Maybe I would like to just have a quick round between the three of you, and just like your final words. Maybe there's something that you would like to say that you didn't have a chance to say, or maybe, yes, can we go there? Maybe Ronilson first. Sim, não, se eu for dizer tudo que eu não disse antes, aí vai virar mais uma hora. Então eu vou respeitar as palavras finais e agradecer a oportunidade incrível. Acho que é um papo extremamente enriquecedor. E talvez só para completar, né, com relação aos exemplos, e o Kendall, né, que é alguém da cultura também, pensar como a cultura tem esse trabalho importante. Eu fiquei lembrando, né, alguns exemplos, pensar o exemplo, por exemplo, de vários comunicativos de comunicação que existem, por exemplo, hoje no alemão, como eles conseguiram superar, né, a hegemonia da grande mídia para fazer a própria comunicação com relação ao local. Lembrar do Júlio Negro, se não me engano, em 2016, em que teve um encontro, uma boa conexão entre movimentos e coletivos do Rio de Janeiro com representantes do Black Lives Matter, inclusive de Black Churches aqui do Rio de Janeiro, né? O bispo John Selders, que é pastor e membro do Black Lives Matter também, em Connecticut. Como esse encontro foi extremamente potente, significativo. Essas experiências que são, pensando sempre bottom-up, né? Como essas experiências são extremamente enriquecedoras e significativas. Talvez aí estejam um pouco da saída, né? As saídas que vêm pela margem, né? Não é uma metáfora e não é uma frase de efeito. As saídas que vêm verdadeiramente pelas margens, que é o que parece, pelo menos no contexto brasileiro e no contexto americano, o centro está absolutamente tomado, né? Não é só uma estagnação, um fundamentalismo, mas é um retrocesso ainda com relação até onde chegou, e o aprofundamento do fundamentalismo muito forte. Então, queria deixar esses exemplos e agradecer mais uma vez. Fico feliz de poder enriquecer o meu Lattes com uma conversa com o professor Kendall Thomas. Isso é incrível. Então, obrigado, Tereza. Obrigado, Columbia Global Center. Obrigado, Thomas. Obrigado, Ana. Imagina, a honra é absolutamente nossa. Ana, você quer falar algo que talvez você não tenha conseguido? Obrigada, Tereza. Agradeço também demais pela oportunidade, por esse rico debate. E aí eu queria terminar também falando que em 2015 foi organizada a Marcha Nacional de Mulheres Negras aqui em Brasília. Vieram mulheres negras de todo o país, né? O chamado da marcha era pelo fim do racismo, pelo fim da violência e pelo bem viver. A marcha estruturou, além de consagrar organizações que já existiam há anos, também estruturou uma nova dinâmica, impulsionou a organização das mulheres negras por todo o país, né? E eu queria trazer a marcha aqui agora, porque esse momento que a gente vive, de tanta violência, de tanta negligência, de tantos absurdos, né? A gente vê um processo de auto-organização nas comunidades, nas favelas e nas comunidades rurais também, que é muito impressionante.
E eu acho que concordo com o Ronilson que talvez aí esteja a saída, né? Quando a gente vê as iniciativas da favela de Paraisópolis, em São Paulo, quando a gente vê as iniciativas do povo xinguano, quando a gente vê as iniciativas da articulação da sociedade civil e movimentos de favela para suspender as operações policiais no Rio de Janeiro, que causaram dezenas de mortos, entre eles um menino João Pedro, de 14 anos, que brincava na sua casa durante a operação, ou o adolescente Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, que foi morto enquanto distribuía cestas básicas no Morro da Providência, também no Rio de Janeiro. A articulação dessas organizações de favela, ela traz justamente a humanidade para um contexto em que o poder público está muito distante, né, da demanda delas. E aí, falar que a solidariedade, sim, é a saída, né? A gente vê também diversas campanhas de apoio às populações, de organização, de fortalecimento, de enfrentamento à violência de gênero, que acontece muito nesse momento de isolamento social. Então, eu acho que realmente, como eu disse antes, essa pandemia traz uma oportunidade para a gente rever uma série de práticas, discursos e políticas. Políticas no sentido mais amplo possível, não só as políticas estatais, mas políticas do cotidiano, no cotidiano, que possibilitem justamente a gente ter uma sociedade racial e socialmente mais justa no futuro. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Professor Kendall Thomas, would you like to add or conclude? Foi um grande prazer para mim. Obrigado a todos. Ai, gente, olha que demais, professor Kendall Thomas. Eu vou aproveitar, talvez, a fala da Ana Julieta e fazer uma propaganda de uma iniciativa super importante que a gente tem acompanhado aqui no Rio de Janeiro, de jovens da favela do Jacarezinho. Eles estão criando um laboratório de dados na favela do Jacarezinho, chamado Lab Jaca. Eu encorajo todos e todas a buscarem informações e referente a uma fala que o professor Kendall Thomas fez no início, da gente talvez criar uma nova linguagem quando a gente está tratando de desigualdade. Normalmente a gente, e isso eu tenho conversado muito com os meninos, né, do Jacarezinho, do Lab Jaca, ao invés de a gente pedir doações, a gente vai passar a pedir investimentos. Eu acho que é o lugar onde a gente tem que investir, são nos jovens, são nessas iniciativas que vêm bottom-up e que encontram talvez um top-down, que tenham uma mente um pouco mais esclarecida, uma mente um pouco mais moderna, né, para uma sociedade igualitária e justa para todo mundo. E eu queria finalizar chamando a atenção para a partitura do professor Kendall Thomas, de Tom Jobim, ali, além do maravilhoso professor, é um músico excepcional, tem a partitura dele ali, Tom Jobim, aparecendo, que é lindo. Sim, é muito lindo. E também finalizar com uma mensagem de esperança, talvez até para mim mesma, que sou uma, como diz meu querido chefe, I tend to be a Debbie Downer, né, uma pessimista, mas que devo devo ser, enfim, procurar esperança, né, em conversas como essa, em audiências como essa que a gente teve hoje. E para Couto, o incrível, maravilhoso, pelo menos meu herói pessoal, Barack Obama. Hope is an act itself of what is it? Eu estou errando até o quote. Hope itself is a revolutionary act. Esperança em si é um ato revolucionário. E é isso aí. Muitíssimo obrigada
para todo mundo que assistiu a gente até aqui. E Ana, por favor. Se eu puder só fazer um adendo à Thank you. It's great to see all of you and to meet you. Tchau. Thank you, Kendall. Ana, por favor. Não, era só que, complementando a citação do Barack Obama, o Deleuze, filósofo francês, diz que também corpos felizes são revolucionários. Então, por isso, o autocuidado e o autocuidado entre militantes, particularmente, é fundamental, né? A gente precisa, enfim, criar movimentos de energia para se elevar. Exatamente. Excelente. A Obrigada. música, sobretudo. A música. A música. Boa noite. Tchau. Bye. Boa noite. Obrigada.